Você percebeu que uma das cenas do episódio 7 de The Boys esconde o próximo passo do plano aí do Capitão Pátria? O plano ali que na verdade ele vai assumir pra ele vindo da Sister Sage, mesmo com ela demitida, que pode ser algo muito cruel, que inclusive pode ter a ver com outras capturas. E o detalhe nesse super que sequestrou a Annie e que tá ali no lugar dela, que revela que ele é mais poderoso do que parece um metamorfo evoluído, né? Que revela que ele consegue até capturar as lembranças da pessoa, não só o visual. E as referências sobre o paradeiro do trem-bala agora em The Boys. Meu querido, vários detalhes e segredinhos desse episódio 7 aí de The Boys que eu decidi trazer aqui nesse vídeo. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre a quarta temporada de The Boys, pra voltar a falar sobre o episódio 7, que foi muito interessante, mas que abriu mais perguntas do que respostas. E sim, é lotado de brechas, muitos detalhes. Então antes de começar, já deixa esse like, ajuda muito na divulgação. E não se esqueça de se inscrever no canal pra você não perder nada da cobertura do último episódio. Em breve vai ter trailer e muito vídeo ainda. E é o seguinte, né, eu quero começar esse vídeo falando sobre esse personagem aqui, que finalmente se revelou como o grande traidor do Capitão Pátria, que desde os primeiros episódios, a maior parte das pessoas tá teorizando que ele pode acabar morrendo, e que aqui dá meio que as noções sobre o paradeiro dele. Só que antes, o primeiro detalhe, segredinho que eu quero falar aqui já tá no início do episódio. Eu quero falar sobre o fantoche do trem-bala. Sim, no início do próprio episódio, a gente já tem uma referência do que aconteceria com ele aqui, e uma ideia da decisão crucial que ele toma aqui nessa temporada, né? No início a gente vê o fantochezinho conversando com o Ryan naquele programinha de crianças pra incentivar os filhos a denunciar os pais, aquela coisa. Só que no final, quando vai direcionar pra abertura do episódio, quando o Ryan pede uma pausa, a gente vê o logo The Boys aí, e no cantinho ali o fantoche do trem-bala, sem ninguém controlando ele e abandonado no sofazinho. Isso é muito simbólico em relação ao próprio trem-bala. Por quê? Porque caso você não tenha notado, o trem-bala sempre foi um fantoche da Vault e do Capitão Pátria. Sempre fez o que eles queriam, assim como todos os outros supers do set foram. Ele sempre foi aquele fantochezinho de acordo, sempre controlado. E nesse episódio temos um marco dele abandonando isso e seguindo seu próprio caminho. Essa cena do fantoche solto já era uma referência no início do episódio ao que o trem-bala ia fazer, e uma referência à ideia de que o trem-bala não é mais um fantoche da Vault e do Capitão Pátria. Agora ele tá livre, ninguém mais controla ele. A gente já começa com um ponto interessante, mas aproveitando que a gente tá falando do trem-bala, vamos trazer a explicação sobre ele, porque tem muitos indícios que conectam ao que vai acontecer com ele. Eu quero falar da situação do trem-bala. O que aconteceu com ele nesse episódio que, assim, temos fortes indícios de que ele não aparece nem mais nessa temporada, nem no último episódio mais, tipo, já foi. Nem sabemos exatamente como e quando ele pode aparecer na última, né, que vai ser a quinta. Por que isso? A gente vê no final que quando ele acaba se revelando, né, da luta lá do Profundo com o Black Noir, ele vai lá contar pra Ashley, sendo que ela tem rabo preso com ele ali também, né, e revelar isso. E nesse momento ele mostra sua decisão de ir embora, inclusive chama ela pra poder ir embora. E assim, ela não vai, mas ela deixa um aviso pra ele nessa cena de tirar o chip, né, porque todos os supers ali da Vault em geral têm um chip pra eles poderem controlar e saber onde eles estão. E essa cena, quando ele despede da Ashley e vai embora, é um marco de que a gente pode demorar muito pra poder ver ele. A gente inclusive escuta o barulho dele acelerando. Tipo, mais pra frente, na conversa da Firecracker com o Capitão Pátria, dela revelando sobre o trem-bala e tudo mais, ela revela que ele inclusive tirou todos os vestígios e formas como eles podem achar ele, né? Tirou o chip mesmo e escondeu sua própria família. Então agora, trem-bala parece que vai ser uma nova Maeve, né? A Rainha Maeve, desaparecido mesmo, tentando viver uma vida normal escondido. Isso aqui é meio que a conclusão do arco dele nessa temporada. Se ele aparecer no último episódio, é alguma aparição muito rápida, mas é difícil isso acontecer ainda. Mas vamos seguir, para os detalhes mais interessantes ainda. Quero voltar lá pro início do episódio, pra uma cena que tem interferência do trem-bala, mas não é sobre ele. Eu quero falar sobre o assassino contratado. Pra quem não percebeu, esse episódio já mostrou quem eles estão contratando pra matar o Robert Singer. Pelo menos sugeriu isso, né? Tipo, a gente vê no início que o trem-bala tá lá escondido investigando a Sister Sage, se encontrando com um cara misterioso. E na sequência, a gente tem uma cena em que eles estão vendo as imagens que o trem-bala fotografou ali, e o Hughie questiona se esse é o nosso Lee Harvey. Pra quem não sabe, Lee Harvey foi o assassino do presidente John Kennedy na vida real, na história real. Por isso ele pergunta aqui, né, ainda no episódio, a gente tem eles invadindo o apartamento e descobrindo os arquivos que se referem ao plano deles de matarem o presidente, né, o Robert Singer. Assim, no geral, tudo isso significa que aquele cara que tava encontrando a Sister
Sister Sage naquela cena é o assassino que eles estão contratando. Se ele vai conseguir matar, se ele vai estar ativo, ou se eles vão atrás dele, alguma coisa, ninguém sabe a resposta ainda, mas o episódio já deu essa pista da pessoa que deve executar. Um detalhe importante, vamos seguir. Agora eu quero seguir para um detalhe mais relacionado ao vírus, que esse episódio focou muito, teve um foco interessante, mas que dá uma pista sobre isso. Eu quero falar sobre a pandemia chegando, porque a gente tem um detalhe importante aqui sobre isso nesse momento, quando o Butcher tá reunido com o pessoal lá no loft deles lá, revelando sobre a estratégia dele de tornar isso um negócio tão poderoso para matar o Capitão Pátria que pode virar uma pandemia global. Mas no caso ele se refere a isso como uma pandemia global para supers. E assim, a gente conhece muito bem The Boys e sabe que eles gostam de trazer coisas da vida real pra história da série, adaptar, fazer uma sátira ou fazer qualquer outra coisa. Tendo em vista que na vida real a gente teve a pandemia aí, que todo mundo sabe, essa cena, essa menção a esse vírus como uma pandemia global que pode virar, sugere que na última temporada a gente pode ver The Boys adaptando a pandemia da vida real, só que pra uma pandemia de supers, né, trazendo até mesmo situações como supers tendo que usar máscaras, questões sobre vacinas pra poder evitar isso, porque pode acabar que esse vírus desencadeie desse desastre aí e alguém tenha que desenvolver alguma vacina com inteligência também. Pode ser que a própria Vault faça isso, então a série aborde também questões sobre vacina, que foi um dilema na vida real. Não tô falando que isso vai acontecer, que a série vai abordar desse jeito, até porque nos quadrinhos, que é da onde a série vem, a gente tem uma questão sobre o Butcher ter na mão uma versão do composto V que pode matar os supers. Não é bem esse vírus aí. E a gente não chega a ver essa pegada pandemia global lá, mas a abordagem lá já é diferente em diversas questões, e a série a gente sabe muito que adapta esse tipo de coisa, então tem essa tendência sim. Mas vamos seguir para uma questão que se refere mais ao último episódio, ao que pode acontecer referente a Sister Sage. Eu quero falar sobre o plano de dominação do mundo. O plano dela de dominação, que a gente sabe o quão maléfico pode ser, né? A gente viu os detalhes sobre os campos de concentração e tudo mais que foram citados até no episódio anterior. E aqui ela tá tentando seguir com esse plano, mas ela foi pega escondendo a questão do trem-bala, já tava passando raiva no Capitão Pátria, então ela foi demitida. Só que nessa cena, ela ainda continua executando seus planos estratégicos. A gente vê que o Capitão Pátria manda ela embora, só que quando ela sai da sala, ela não leva o caderninho que ela tava segurando, que contém todo o plano maligno do mundo ali. O caderninho que tem a Rainha Maeve na capa, né, que ela tava mostrando pro Tech Knight no episódio 5 e tal. Ela joga na mesa ali da sala do set e vai embora, deixando todo o plano ali para trás. Isso com certeza é proposital dela, para que o Capitão Pátria continuasse tendo acesso ao plano e executasse mesmo sem a presença dela. Às vezes, na sequência do plano ali, ele pode ser tão grato que chame a Sister Sage de volta, isso é uma estratégia dela pra voltar. Pode ter algum próximo passo que ainda precise dela e ele vai vendo como vai dando certo e chame ela de volta, porque aquilo ali não vai ficar na mesa à toa jogado não. O Capitão Pátria pode pegar aquilo ali e querer continuar utilizando. E assim, aqui nesse episódio tem acontecimentos que tem a ver com a estratégia da Sister Sage. A estratégia de usar a 25ª emenda, de falar com os poderosos no episódio 6, de convencer eles, que o que leva eles quererem matar o Robert Singer pra poder a Victoria Newman assumir, é coisa da Sister Sage, coisa da cabeça dela. A estratégia de deixar o plano exposto no apartamento com aquele super, né, que é transmorfo lá, infiltrado lá como uma mulher, que aí assume o lugar da Anne e captura a Anne agora, também é estratégia da Sister Sage. Ah, João Vitor, não é estratégia dela não. Você consegue pensar algum outro personagem que conseguiria pensar nisso e seria estratégia dela? Não é do Capitão Pátria, mas nem perto. Por mais que ela foi demitida, nesse episódio mostra o plano dela sendo executado. E no episódio final, que a gente tá com a esperança aí de ouvir alguém resgatando a Anne, alguma coisa assim, pode ser que seja diferente disso, pode ser que tenham mais capturas além da Anne, lembrando que essa é a penúltima temporada, então nada vai se resolver aqui. Espera um episódio final que vai dar respostas, mas vai terminar também com várias perguntas, muita coisa mesmo, muita brecha pro final. E lembrando de outra coisa também que vem do spin-off, foi lá de Gen V, o spin-off aí que passou ano passado, que veio a ideia do vírus, foi gerada na universidade lá, com os jovens tendo envolvimento e termina com esse lado do Capitão Pátria, inclusive o próprio Capitão Pátria capturando a Marie, que é a protagonista, e os outros que estão desse outro lado, esses outros supers, e prendendo eles que nem foram mostrados e nem vão ser mostrados nessa temporada, sendo que outros como a Kate e o Sam ficam do lado do Capitão Pátria, mas o Capitão Pátria desde Gen V já estava prendendo quem estava contra ele, agora prendeu a Anne, no último episódio pode ter mais brecha pra prender mais gente. Sister Sage vai embora sem morrer, meu querido, sem o Capitão Pátria matar ela, é brecha pra ela voltar em algum momento. Mas aí vamos seguir que tem mais, aproveitando dessa questão sobre o Capitão Pátria, eu quero falar de algo importante sobre ele aqui nesse episódio. Eu quero falar que o Capitão Pátria é uma criança, ele é um bebê chorão. Sim, esse episódio ressaltou muito isso. E isso é literalmente uma referência que a temporada tem trazido, caso você não tenha notado, em alguns aspectos, né? Aqui a gente vê ele recebendo a notícia
consciência de que o trem-bala tava traindo ele, na verdade. Ele ficando triste, chorando com isso. Corrigindo até o que eu falei na análise de que, o trem-bala deve ser muito importante pra ele. Pensando bem, eu não acho, na verdade, que ele tá chorando porque o trem-bala era muito importante, porque ele acha todo mundo ali descartável. Na cena, ele tá chorando mesmo porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ele quer. A gente já viu indícios disso durante a própria temporada. A gente já viu como ele faz birra e se revolta como uma criancinha chorona quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer. É assim que o Capitão Pátria é formado. E ainda teve a master referência a isso no final do episódio 6, na cena da amamentação. Quando a Firecracker vai amamentar, tipo, é total um bebê. É uma referência dele como o bebezinho, a criancinha mimada. E se não sai do jeito que ele quer, ele vai apelar. É muito isso. E eu trago até esse detalhe pra te deixar mais preparado, porque como trouxeram isso ainda nesse episódio, trouxeram no episódio 6, pros próximos você pode esperar mais atitudes do Capitão Pátria como se fosse um bebê chorão mesmo, a criancinha. Que pode ser destrutivo também, né? Mas vamos seguir. Eu quero falar agora justamente sobre uma das coisas que podem não dar certo pro Capitão Pátria, que é justamente Victoria Newman mudando de lado. A gente tem mais indícios nesse episódio, assim como já tiveram nos outros. Isso mesmo. Eu falei um pouquinho na análise, mas indo além disso, a gente tem a cena do Hughie indo conversar com ela, pedindo pra ela não fazer isso e trazendo uma verdade que ela não sabia, que é os planos que eles descobriram sobre os campos de concentração que a Sister Sage tá organizando, o Capitão Pátria, e era pelas costas dela, ela não sabia dessa verdade. E assim, por mais que na cena ela fala pro Hughie que não vai ouvir ele, que vai seguir com esse plano, a gente sabe muito bem que ela só tá nesse plano por projeto de poder, porque ela não é de acordo com esses princípios. Os princípios dela são totalmente mais alinhados com os princípios da Anne, do pessoal que apoia ela, das ideias da oposição ali. No episódio 6 a gente teve um indício desse incômodo dela na cena em que ela tá conversando com aquele cara do Pentágono, e ele fala coisas que ela não gosta e ela se imagina explodindo a cabeça, e, tipo, conversa com a Sister Sage falando que tá agoniada com isso, que não concorda com isso. E agora aqui nesse episódio 7 tem mais outro ponto. A fala do Hughie com certeza é uma novidade que incomoda ela mais ainda num nível sinistro. Por mais que ela passa a ideia de não concordar com o Hughie, a cara dela é de alguém que tá mais preocupada e tendendo a aceitar isso aí. Tipo, tendendo a aceitar virar de lado. A gente não tem confirmação do que vai acontecer, mas pelo menos esse episódio 7, somado com tudo que já tinha vindo antes, traz indícios de que no último episódio pode ter o plot twist dela virando de lado de repente. Vamos ver se é isso que acontece mesmo, pelo menos é a tendência, né? Ou se ela vai insistir no erro. Vamos ver. Seguindo isso, eu quero falar sobre uma referência muito legal que tá na cena do Tessie Theia. No caso, referência ao Homem-Aranha zumbi. E por que eu tô falando isso? Porque o Tessie Theia, ele é o Homem-Aranha da série The Boys, que apareceu a primeira vez no episódio 6, o mais nojento dos supers aí, mas a forma como ele morre nesse episódio pro Capitão Pátria, que eu não vou mostrar a cena, mas que é ele abrindo ele no meio assim, inclusive pelo ombro aqui, a cena, é totalmente uma referência proposital, ainda mais por ser Homem-Aranha, uma referência completa à forma como o Homem-Aranha zumbi morre lá em Marvel Zombies, né, a edição da Marvel lá de quadrinhos. Mais uma sátira proposital que eles colocam aqui, até pra resolução do fim desse personagem, mas seguimos pra falar muito sobre aquele final relacionado a Anne. Por quê? Eu quero falar sobre o metamorfo evoluído. Eu não sei se é transmorfo ou metamorfo, deu uma confundida, em inglês é shapeshifter, mas aqui claramente traz uma ideia de que ele tá evoluído. A gente tá, pelo menos, de uma forma diferente do que a gente viu antes. Já tinha tido esse super que se transforma em outras pessoas, assume, mas eu não lembro de ser dessa forma aqui que consegue capturar as memórias das pessoas. Se você não percebeu, primeiro eu achei que era um erro, mas depois eu vi que é muito específico. Na cena que revela que não é a Anne de verdade, mesmo não sendo a Anne de verdade, já tendo assumido o corpo ali, esse super consegue resgatar coisas da memória da própria Anne, porque sabe a senha do cofre, o que é muito estranho, sabe exatamente onde o cofre fica, onde tá guardado as coisas, também é estranho, fora que sabia de informações anteriores ao sequestro da Anne, sabia até da questão do uniforme da Anne, né, que tava guardado, e traz a referência a isso. Então, tipo, além, não pega só o visual da pessoa, pega a memória, lembra das coisas que a pessoa tinha pensado anteriormente. É uma versão evoluída, assim, desse tipo de super. E também, outro detalhe, seguindo pro outro segredinho do episódio, isso gera a repetição de algo que o Hughie sofreu no episódio 6. Eu quero falar do Hughie abusado de novo. Não para. O cara sofre mesmo sem saber, se lasca muito, né? No episódio 6 a gente viu que o Hughie ter escolhido infiltrar na festa vestido ali de Tessie Theia trouxe consequências terríveis, como ele ter sido abusado ali. Não tão diretamente, mas é considerado um abuso. E agora no episódio 7 ele foi abusado por outro super tendo relações ali, achando que era a Anne. Então o cara sofrendo muito, vamos ver, né, como é que vai ser a reação dele quando descobrir. Acho que no episódio 8 já deve ter essa revelação. Mas assim, junto com as revelações sobre a Anne capturada, eu quero ressaltar um negócio
que faz referência à temporada anterior, que é o gás do Soldier Boy. Na cena, quando mostra o flashback ali do momento que a Annie foi capturada pelo metamorfo lá, mostra que essa pessoa utilizou aquele mesmo gás, né, aquele mesmo aerosol que coloca no nariz à força, que eles usaram no Soldier Boy na terceira temporada também pra apagar ele. É um tipo de gás que apaga esses supers, consegue tirar a força deles e outras coisas, então bem interessante também, mais uma referenciazinha. Será que teremos Soldier Boy nessa temporada ainda? Já tá ficando meio tarde, né, pra voltar a aparecer. Vamos ver, coloca nos comentários o que você acha, qual detalhe você acha mais interessante. Não deixe de se inscrever no canal pra você não perder a cobertura ainda sobre o último episódio. Logo vai ter trailer pra gente falar muito dele. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. No mais é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço, fui!